classes gramaticais. Como eu sempre digo, o que é um texto? Um texto é um amontoado de palavras. Concorda comigo? Eu pego um substantivo, eu pego um verbo, eu pego um monte de palavras e coloco dentro daquilo que eu vou chamar de texto. Isso é um texto. Aí, quem é que forma o texto? Quem forma o texto são as classes gramaticais, certo? Então, as classes gramaticais formam o texto. Gente, tranquilo até aí. Pronto, vamos lá. O que é que tem aqui? Eu tenho uma garrafa, até sei que eu vou pegar a garrafa com sede. Tem um microfone, tem um notebook, tem uma lâmpada aqui, uma softbox aqui, tá certo? E tudo isso aqui está compondo a minha sala de aula. Né? De início eu usava muito quadro, hoje eu diminui usar mais o quadro, tá certo? Eu gosto muito, mas eu tive que diminuir, certo? A propósito, vocês gostaram assim dessa estrutura que ficou aqui agora ou não? Diz aí pra mim. Ficou legal ou não? Tá ficando legal? Ainda vai ter mais coisas, tá? Fala aí, meu povo. Eu gostei. Eu faço tudo isso pensando em vocês, sabia? E tô Ficou pensando. legal. Ficou legal? Ficou. Então pronto. Então, e vem mais coisas aí, esquenta não. Então, Professor, oi. eu gosto de assistir, eu entro lá na plataforma. Aí eu Aham. assisto as aulas tudinho, porque eu fico assim, é tanta informação, que se a gente não assistir a aula, você Passa fica batido. perdida. Seca. Perdida, perdida. Aí eu vou assistir, aí eu digo, meu Deus, o que é isso? É tanto que teve uma prova da Legados, que vou lhe dizer uma coisa, banca de prova difícil, eu já vi a Legados. É meio chatinho mesmo. Ela é chatinha. Eu errar uma questão que eu nunca vou me perdoar. Uhum. Acentuação gráfica. Uhum. Ai, eu fiquei perdida, perdida. Eu não sei onde era que estava na minha cabeça. E você errou. Que heróico tinha acento. Eu não Herói. me perdoo. A cor da ortográfica aboliu. E Rapaz, hoje, e vou- hoje, e hoje, o excelentíssimo presidente da República tomou uma decisão muito coerente do meu ponto de vista, tá? Vocês viram, eu brinquei nos stories, né? Mas hoje está proibido falar todos, né, nos órgãos públicos. Não sei se vocês viram essa lei. Eu ainda vou comentar sobre isso, tá? Então, né, eu acho uma atitude muito coerente, prevalecer na gramática, né, enfim, certo? Eu até brinquei nos stories hoje. Tem até a canequinha, né, que é ante todos. Pois é. Aquela outra questão também, o hífen. Quem não souber, se perde. Pega, pega mesmo. Pega, eu errei uma. Quando eu fiz da Ivine, da Banca Ivine, eu fiquei perdida. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Hoje eu já sei associar A a do Ivy, IFE. essa banca, ela faz concurso muito em que região? A Ivine, Sim? eu só fiz um, eu fiz aqui no Piauí, ela fez um em Cajazeiras. Entendi. Vou dar uma olhada também. Turma, vamos lá. Então, voltando, tá? Quando eu junto, eu tenho as classes gramaticais, né? Então, essa sala de aula, ela é composta por várias partes, o texto também. Só que em vez de eu falar tudo que eu falei, eu falo classes gramaticais, certo? E aí, e Raquel, né, como você disse assim, né, Arthur, porque se a gente não assistir, fica perdido, mas ó, você vai ver, você mesma que assiste todas as aulas, você vai cansar. Eu garanto que Derlan já sabe, se eu pedir para ela dar aula agora, ela dá aula para mim. Né, porque ela sabe que eu vou fazer aqui agora o quê? Colocar quais são as classes gramaticais. Tá? Eu não sei se você já viu as outras aulas, Raquel, já viu ou não? Já sim, professor. Então, diga para mim quais são as classes gramaticais. Peguei. Eita, quero ver agora, viu, Raquel? Como é que eu coloco aqui? Me lembra aí. Ih, ficou mudo. Então, ó, quero que vocês gravem da seguinte forma. Napa, né? Vapãs. Tem Napa também. Mas primeiro Vapãs, gente. Então, grave isso aí, ó. Quem são as Vapãs? São as classes variáveis. Certo? Vou explicar isso. Quais são essas classes gramaticais? Verbo, artigo,
pronome. Não é assim, Derlange? Desse jeito. Adjetivo, numeral e substantivo. Substantivo. Tá certo? Pronto. Essas são as classes gramaticais. Verbo, artigo, pronome, adjetivo, numeral e substantivo. Tá? Pronto. Por que são variáveis? Porque elas flexionam em gênero e número. Gênero, só existe dois, masculino e feminino, né? E agora com a lei é que não existe mais o neutro. Verbo, pessoa e número. Sempre assim, tá? E o número singular plural, né? E existem 4 que são invariáveis. Raquel, próxima aula eu quero isso na ponta da sua língua, viu, Raquel? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Essas aqui, gente, elas não flexionam. Ficam sempre paradas. Nós vamos ver e entender isso agora. Tudo tranquilo para vocês até aí, pessoal? Então, quando eu estruturo um verbo, eu tenho essas classes gramaticais. Certo? Eu vou fechar aqui minha câmera, gente, para vocês não ficarem olhando para mim, que eu sei que às vezes desvia a atenção, tá? Quero que vocês olhem para o material. Pronto. Então, ó, as classes gramaticais são essas. Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim ou não? Prontinho. Turma, preste atenção no que eu vou dizer agora. Em língua portuguesa, usar a palavra sempre é difícil. Eu disse até na live de hoje, né? Mas, ó, quando você encontrar essa estrutura aí, o quê? Desse jeito que está aí, desejamos o que não temos. Por favor, acerte essa questão, tá? Anote isso aí no seu coração, no seu bolso. Marque, grave a ferro e fogo. Tu ainda lembra, Derlange? Lembro sim, professor. Manda aí. Pronome demonstrativo. Esse, ó, e é isso, é esse raciocínio de Derlange que você tem que ter. Sempre, eu vou provar com outras bancas agora, tá? Sempre que você encontrar essa estrutura, você vai ter esse O como um pronome demonstrativo e esse que como um pronome relativo. Por que esse que é um pronome relativo? Porque ele equivale a qual? Pronto. Eu posso dizer aquilo o qual. É isso que eu digo aqui, tá? Então, ó, esse O, eu digo, uma coisa que eu vou comprar é uma mesa digitalizadora diferente para eu riscar mais bonito. Ó, esse O equivale àquilo. E esse que equivale a qual? Pronto. Então, esse que é pronome relativo e o O é pronome demonstrativo. Sempre assim. Sempre, sempre assim. Sempre assim, pessoal. Sempre assim. Não muda? Não. Mostre mais um pouquinho aí, pessoal. Vou mostrar agora. Quando foi, meu Deus, que eu dei uma aula, acho que foi ontem, foi a de ontem, foi, deixa eu ver aqui. Qual foi, meu Deus? Me lembra aí. É a semana passada. Cadê? Quem foi que falou? Foi Raquel. Qual foi, Raquel, a aula? A banca, o dia? Eu acho que foi quinta-feira a outra, professor. Quinta-feira foi não, quinta-feira não deu aula não. Terça. Eu sei que foi. Ontem você deu aula de Não foi a banca. crase. Se foi nesse grupo aqui, foi na terça-feira. Nesse grupo aqui, todas as terças. Eu não sei se foi Não, nesse. não foi na terça, não. É porque eu não lembro. Mas vamos lá. Eu acho. Vamos lá, vou pegar legados aqui, calma aí. Eu sei que na legados tem. Foi na Legados mesmo que você deu.
Foi, não foi? Foi, então foi na quarta. Pronto. Turma. Aí, ó, por que eu quero unificar? Ó, por isso aqui, ó. Preste atenção, tá? Claro que existem as particularidades, existem. Não vamos dizer que não existe. Pronto, aqui, já achei uma. Deixa eu pegar de cima para baixo aqui. Classes gramaticais. Pam, pam, pam. Aqui, pronto, legados. Pessoal, por que eu quero unificar? Ó? Vamos lá? Ó, vou pegar a parte daqui, tá? Ele era visto como um durão. Alguém que sabe, de novo, ó, o que faz e como faz. Ele vai perguntar do mesmo jeito, pessoal. Acabou. Você tem que procurar aqui onde ele é um pronome demonstrativo e ponto final. E o que é um pronome relativo. Na letra A, pronome oblíquo. Não. Trata-se de um pronome definido. Não. Classifica-se como um pronome demonstrativo e antecede o pronome relativo. Acabou. Tá vendo? E segue isso. E segue, ó. Deixa eu ver aqui embaixo. Tem outra. Ó, tá aqui, ó. Do mesmo jeito, pessoal. O O é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Então, a IDIB fez, toda banca faz, turma. Toda banca faz. Aí você vai me dizer assim, e tem mais questão dessa aqui, na parte de orações subordinadas, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Não vou achar. Eu sei que tem um aqui, eu até procurei também, mas não achei não. Mas enfim. Aí você vai dizer assim, professor, toda banca faz isso? Mostra outro aí então, mostra. Ó, me permita mostrar, porque eu quero que vocês entendam isso de uma vez por todas. E quando cair, não pode errar, tá? Prefeitura, não foi? Foi, deixa eu ver aqui, viu? Tá aqui. Pessoa. Não. Deixa eu pegar aqui, tô já achando, tá? Cadê você? Pronto, achei. Ó. Pronto, aí uma questão dessa, né, ó, já dá, dentro dessa metodologia que eu tô querendo fazer, já dá certo, porque eu já mostro isso aqui também, tá? Pronto, ó. Vamos ver aqui. Cadê você? Tem com o que já, né? Não é você, não. Tentar, se eu não achar aqui, eu vou ficar devendo a vocês, tá? Mas eu acho que foi, então, deixa eu ver aqui. Não vou achar, não. Mas, enfim, na IDECAN também tem, sabe? Então, gente, qualquer banca tem isso. Então, ó, preste atenção, mais uma vez eu vou reforçar. Os pronomes, eles se subdividem de diversas formas, certo? Uma delas é o pronome demonstrativo e o pronome relativo. Tá? Quais são os pronomes demonstrativos mesmos? Pronomes demonstrativos, este, esta, isto. Esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. Pronto. Esse o, na realidade, ele tem uma outra classificação também, tá? Mas ao lado do que, ele vai ser um pronome demonstrativo. Isso cai demasiadamente, como caiu nessa prova, neste ano de 2025. Então, você tem que acertar uma questão dessa, porque mostra que a banca
cobra isso. Alguma pergunta sobre isso, gente? Então, agora, claro, né? Não custa nada você estudar a parte de pronomes. Né? Opa, caiu pronomes, eu vou ver o que é um pronome demonstrativo, vai estudar isso aí também. E no material de vocês tem essa abordagem. Eu vou até olhar, para não falar e dizer que não tem. Deixa eu ver aqui. Eu vou até ver, mas tem. Ó, vou mostrar o material de vocês, tá? Onde é o módulo 2, né? Então, ó, quem está com o material aberto, já pega o material, ó, vai em pronomes. Quer ver, ó? Vamos ver se eu botei. Se eu não botei, eu vou acrescentar. Vamos ver aqui, ó. Ó. Vai estar em pronomes oblíquos átonos, quer ver? Pronto. Então, tá aqui, né, ó. Eu mostro quais são os pronomes átonos, tá vendo, ó? Aquele Ozinho tá aqui, ó. Certo? Vamos ver se eu falo sobre ele aqui agora. Eu falo da função dele. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Na parte de pronomes, ó. Tá vendo? O, a, os, as são pronomes demonstrativos quando equivalem a aquele, aquilo, aquela, aquele. Tá vendo? Tá aqui, ó. Chame apenas os que te amam, aqueles os quais chamam, do mesmo jeito. Tá? Prontinho. Alguma pergunta, turma? Não? Pronto. Então, vamos lá seguir isso aqui, certo? Essa questão aqui, aí eu quero fazer um alerta agora, certo? Para essa questão 2 aí. Quem gosta de fazer muito isso, eu vou ver, aqui agora, aí eu acho que dá para encontrar aqui uma questão como essa, a IDECAM. Então, quando eu montei esse material de vocês, eu percebi muito essa semelhança nessa questão aqui. Que é quando você pega, eu vou dizer quais são as classes gramaticais, uma classe gramatical que não é adjetivo, e você coloca ela para exercer a função de adjetivo ou a função de substantivo. Certo? Então, são questões que a IDIB, a IDECAM gostam de trabalhar, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões aqui, porque ela pode nos pegar e fazer com que a gente se atrapalhe na realidade, né? Vamos lá. Dentre as sentenças apresentadas a seguir, assinale aquela na qual a palavra destacada exerce um papel substantivo. Então, ó, quando pegar essa questão, eu quero que você destaque já aqui, né? Papel de substantivo, ou seja, ela não é um substantivo, mas ela vai exercer o papel de substantivo, certo? Vamos lá. Com a palavra muito, o que é que eu vou prestar atenção? Eu vou prestar atenção que, preste atenção, tá? Muito pode ser um advérbio e pode ser um pronome indefinido. Tá bom? Vamos lá. Quando é que muito ou bastante são advérbios? Muito ou bastante são advérbios. São advérbios quando ficam invariáveis. Anote isso. Invariáveis. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, eu posso eliminar já a letra C. Por que eu posso eliminar a letra C? Era uma organização muito leiga. Vamos passar para o plural. Eram organizações muito leigas. Então, quando eu passo isso para o plural, eram organizações muito leigas. Perceba que tudo foi para o plural, menos o muito. E se eu colocar bastante, funciona do mesmo jeito. Professor, a questão não está pedindo bastante não, mas eu estou acrescentando.
Pronto. Muito e bastante, neste caso, funciona como advérbio. Por que como advérbio? Porque não foi para o plural. Então, eu posso eliminar isso aqui. Certo? Prontinho. Quais são as outras que eu tenho que eliminar? Preste atenção. Perceba que muitos aqui, ó, foi para o plural, aqui foi para o plural e aqui foi para o plural. Duas dessas exercem a função de pronome indefinido adjetivo. Por que pronome indefinido? Porque a quantidade é indefinida. Por que adjetivo? Porque está ao lado de um substantivo. Então, havia muitos materiais. Pronome indefinido adjetivo. Ele ganhou muitos livros. Pronome indefinido adjetivo. Está ao lado do substantivo. Por que a resposta vai ser B de bola? A coleção de livros, muitos inutilizáveis ou rabiscados. Quem era muitos inutilizáveis ou rabiscados? Os livros. Perceba que esse muito, ele substitui o livro. Os livros, no caso, né? Por isso que ele exerce um papel de substantivo. É aquilo que quando você estuda pronome, eu vou mostrar para você agora, logo na abertura de pronome, você vai encontrar o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Olha aqui, ó. Tá aqui no seu material, ó. Pronome substantivo. Pronome adjetivo. Quem é o pronome substantivo? É o que substitui o substantivo. E o adjetivo? É o que acompanha o substantivo. Certo? Acabou. Dá uma olhada aqui. Eu gostaria que você, aí eu botei em parênteses, né? Eu gostaria que você não se preocupasse demais com ele. Certo? O que é que acontece aqui? Você, para um tratamento, não quero, eu quero achar o outro exemplo aqui. Esse aqui não vai ficar legal não, deixa eu ver aqui. Para ficar mais claro para vocês. Aqui eu não gostei desse exemplo, não. Deixa eu criar um outro aqui para vocês. Para ficar mais claro. Aqui, vamos lá. Vou dizer assim, ó. Eu irei à festa. Eu vou botar João, fica melhor. João irá à festa. Ponto. Ele, reticências. Pronto. Esse ele aqui, ó, está substituindo quem? João. Pronome substantivo. Porque substitui um substantivo. E se ele acompanhar um substantivo? Pronome adjetivo. Este garoto é lindo. Este, que é um pronome demonstrativo, tem uma classificação ampla chamada de pronome adjetivo. Alguma pergunta, pessoal? Ficou clara essa explicação? Diga aí para mim. Perguntem, faça a pergunta, tá? Aqui é muito comum. Deixa eu pegar aqui uma questão. Onde foi que a Idecan gosta de cobrar demais isso? Para mostrar isso para vocês. Porque eu vou colocar outras questões aí de propósito, viu?
Professor, aí quando eles pedem papel adjetivo ou papel de substantivo, então está se referindo aos pronomes, é? Exclusivamente. Exato. Exatamente. Eu vou te mostrar mais questões. Espera aí, deixa eu pegar aqui. É só para confundir a mente, hein? Que poderia É. pedir só um pronome adjetivo ou um substantivo. E tem mais. Espera que eu vou te mostrar. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar mais. E vou comprovar o porquê. Ó, deixa eu pegar aqui classes gramaticais. Esse material que vocês estão vendo aí agora é IDECAN. Certo? Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, presta atenção. A IDIB faz a mesma coisa, viu? Assinale a questão 3. Assinale a alternativa que no texto exerça papel adjetivo. Aqui ele pediu papel adjetivo. Aí aqui eu já preparo o aluno. E DIB faz a mesma coisa, tá, gente? O que o aluno precisa entender? Quando pegar essa questão IDECAN, a IDECAN trabalha duas classes gramaticais com essa característica de papel adjetivo. Duas. O pronome que está ao lado de um substantivo, que é um pronome adjetivo, que eu acabei de mostrar, e o numeral. Pronto, acabou. Quando o aluno entende isso e ele pega essa questão, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir para cá. Porque 8 é numeral. 8 anos. É como se o numeral estivesse caracterizando anos. Deixa eu ver mais aqui, tá? De novo aqui, ó. Ó, questão 5. Mesma coisa. Papel adjetivo. O que é que você precisa entender? Eu vou procurar um numeral e um pronome. Mesma coisa. Letra E aqui, ó. Por quê? Igual da IDIB, ó. Muitas, tá vendo? Muitas formas. Olha aí. Do mesmo jeito da IDIB, gente. Do mesmo jeito da IDIB. Vocês entenderam agora porque eu iniciei a aula perguntando a vocês, e se eu unificar? Porque eu tenho essa consciência aqui, ó. Eu tenho como professor. E eu vou até anotar aqui, porque eu vou fazer essa demonstração e mostrar para o aluno por que eu estou unificando. Entendeu? Né? Vou até colocar aqui, ó. Eu vou montar o material para mostrar isso. Tanto essa quanto aquela do OK. Certo? E aí sucessivamente, né? A de ontem foi o quê, meu Deus? Regência. Ontem foi ápice e educa. Mesmas questões. Impressionante. E vai vir uma galera do Sudeste agora, tá? Eu vou botar o VUNESP, que faz prova no interior de São Paulo. Vai ser, vai ver, vai ser perfeito. Vamos lá. Sim, aí deixa eu ver se eu acho mais aqui. Ó, aí aqui, ó, na sexta, é a mesma coisa de outra forma, ó. Aqui não exerça, aí papel adverbial, aí tem uma característica. Na sétima, aqui não exerça papel adjetivo. Ele pediu aqui exerce, agora ele está pedindo aqui não exerce, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, não muda. Certo? Ah, olha aqui, ó. Achei o que eu queria. Ah, olha aqui onde estava. Tá? E eu procurei e não achei naquela hora. Mas tá, achei agora. Só responde, turma. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só ver aqui, ó, qual é a próxima. Oh, beleza, era exatamente isso que eu queria, gente. Oh, rapaz, olha aí. Pronto. Só responde quem é da mentoria IDIB, tá? Eu não vou nem pedir a 12. Eu quero que vocês respondam as questões 13 e 14. Opa. Vou até diminuir para enquadrar melhor aqui, tá? Vamos lá.
Só quem é da IDIB. 13 e 14, vocês vão ter 3 minutos, que é o tempo que eu pego a minha água aqui, tá? Que eu tô sem água, que tô morto de sede. Então, eu vou deixar só a câmera aberta, pra vocês verem quando eu voltar. Eu quero que só quem é IDIB, questões 13 e 14. Professor, a 13 é pronome demonstrativo e a 14, eu não sei se eu estou certa não, né? Mas será se a letra C, as duas? Cheguei agora, cheguei agora. Eu tô aqui não, acho que pega água. Cheguei agora. Vamos lá? Sim, Ó, eu tô dizendo letra a 13 é pronome demonstrativo? as duas são pronomes demonstrativos. Tu viu? Tu entendeu que é tudo a mesma coisa? Segue uma sequência, pô. Prontinho, fechamos então, tá? Pronto. Então, mostrei lá, né? Pronto. Vamos para a questão número 3 agora, né? Turma, é gravar isso, é aprender isso. Não tem segredo, não. Não tem. Tá? Quando eu não sabia, eu vim ver agora, né? Aí quando eu vi, eu disse, é pronome demonstrativo nas duas. Acabou, e não tem segredo, não. Gente, vamos lá. Ó, essa expressão, ó, deitico. Tem que salvar aqui, deixa eu salvar esse negócio aqui. Ah, não, já tá certo, já tá aqui. Vou botar para salvar. Pronto. E, ó, essas expressões aqui, ó, deítico, esofórico, isso aí, decan. É impressionante como a estrutura é a mesma. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu tenho meu material aqui. É porque vai demorar, eu tenho que procurar, porque aqui já é coisa. Deixa eu ver, tipologia textual. Não. Professor, pois aí tá copiando. A A tela copia tá não então. é impressionante, pô. Se não for o mesmo professor que faz, um está se baseando no outro. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu aqui devo ter colocado com coesão e coerência na IDECAM. Eu lembro que eu ouvi essas expressões aí com o professor. Eu nunca tinha ouvido isso aí na minha vida. Sintaxe de regência, crase, sintaxe de período, funções da linguagem, pontuação. Eu não vou ter nesse material, não. Mas eu tenho um material dele aqui que fala só sobre isso aqui. É do mesmo jeitinho. Bora. Não perder tempo, não. Então, vamos lá. Ó, o que é uma expressão deítica ou isofórica? É quando uma palavra remete a algo que está fora do texto. Remete a algo que está fora do texto. Pronto, acabou. Agora vocês querem um exemplo, né?
Eu vou mostrar dentro da prova IDECAM. Viu? Deixa eu pegar a prova aqui. Eu sei qual é a prova. Eu sempre uso ela como exemplo. GHIJ. O nome da banca é Ivin ou Ivini? Não é Ivin, não. Eu tenho um material aqui. Ó, presta atenção aqui, ó. Você entendeu o que é aid, é date, Professor, a banca é IVIN. IVIN, Uhum. Ivin. Uhum. Né? É Instituto Vicente Nelson. É isso mesmo. Ó, turma. Assinale a alternativa em que o pronome indicado no texto exerça um papel deítico. Quando ele coloca deítico, é a mesma coisa de esofórico, fora do texto. Ele remete a algo que está fora do texto. Tá? Ele dá as linhas aqui, eu vou logo dizer o que é, né? Nessa mesma questão, ó, nessa mesma prova, tem aquele negócio lá do. Quer ver? Aqui, ó. Eu nem sei se eu botei essa questão no material, tá vendo? Ó? Papel adjetivo. Quando você sabe já o que eu disse, você nem precisa voltar no texto. O que é que tu faz numa questão dessa aqui, ó? Tu vai procurar o pronome ou numeral. Quem é o papel adjetivo é o numeral. Pronto. Acabou. Ou o pronome. Papel adjetivo é o pronome nesse caso. Entendeu? Sim, mas eu não queria nem mostrar isso. Estou mostrando porque eu me lembrei agora. Esse aqui é o papel deítico. Deítico é fora do texto, tá? Vamos lá para o texto agora. Ó, vamos lá. Brasil é laboratório do melhor e do pior, pior em governança tecnológica. Vamos lá. Na semana passada, participei de um jantar oficial com o presidente francês Emmanuel Macron. Na sede do governo em Paris, foram convidados 20 pensadores globais que trabalham com tecnologia. O objetivo era discutir o papel da França e da Europa de modo sobre questões tecnológicas. Dentre os convidados estavam a escritora, essa moça aqui, autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, e a baronesa Joanna Shields, ex-ministra da Internet e Segurança da Inglaterra. Pronto, ele narra tudo até aí, certo? Aí agora olha o que ele faz, ó, preste atenção. Ele está contando a história lá. Aí agora ele vai dizer assim, ó, e da América Latina, só este colunista aqui, ó. Pronto, só este colunista. Quando ele usa este colunista, ele sai do texto e aponta para ele, que está fora do texto. Isso é uma expressão esofórica, ou também deítica. Ficou claro ou não? Deu para entender sim ou não? Sim. Pronto. É isso. Certo? Se houver mais questões, a gente vai comentando. Então, aqui, eu não posso marcar nem A nem D, porque é a mesma coisa. Deítico quer dizer esofórico, esofórico quer dizer deítico. Talvez essa seja a dica de ouro para os humanizadores do texto. O pronome de Chacaio, essa, ele retoma algo que já foi mencionado no texto. Tá? Ele já foi mencionado essa. Pronto. Se ele foi mencionado, o tipo da coesão é anafórica. Por que anafórica? Você vai gravar assim, ó. Anáfora. Anáfora começa com an. Se eu pegar a palavra antes, eu também tenho uma anáfora. Ou melhor, perdão. A palavra antes começa com an. E a palavra anáfora também começa com an. Ou seja, o que é uma anáfora? É aquilo que aponta para o que vem antes.
A catáfora aponta para algo que vai ser explicado, que ainda vai ser dito. Alguma dúvida, gente? Quarta questão. Sem ler o texto, vá para a alternativa. Qual alternativa você marca? Eu quero essa resposta em 2 minutos. Não fale agora. E aí, qual alternativa vocês marcariam? Bora, turma. Qual alternativa? Não travaram, hein? Pode falar. Letra A. Letra A. Acabou. Não tem mais o que pensar, não, gente. Numeral e pronome. Eu já mostrei isso a vocês. Então, não sem titubear. O outro explicou que as duas formas é como se duas estivessem caracterizando formas. Ponto final. Perguntas, dúvidas, tire agora, gente. Tire agora. Não, nada. Então, vamos lá. Ó, próxima questão. Ó, ele quer saber como é que eu classifico esses termos aí. Se eu for pegar o pé da letra, né? Entrando, NDO é um verbo que está no gerúndio. O que é o gerúndio? É um verbo que termina em NDO. Necessitada é um verbo que termina em ada, ado, ido. Esse é o particípio. O verbo apresenta três formas nominais. Quais são as três formas nominais que o verbo apresenta? Apresenta o gerúndio. O que é o gerúndio? Quando o verbo termina em NDO. Apresenta o infinitivo, que é quando o verbo termina em AR, ER e IR. E o particípio, que é quando o verbo termina em ado, ada e do. Pronto. Só que a questão não pede isso. Eu estou escrevendo para você entender. Mas a questão, ó,
E neném está entrando e saindo da barriga. Aliás, está saindo da barriga e entrando no mundo indefesa e necessitada. Perceba que indefesa e necessitada caracteriza alguém, tá? Então, se necessitada caracteriza alguém, tu tem um adjetivo. Então, por que eu comecei com o segundo? Porque é o mais fácil. Entrando, por que advérbio? Porque para ser substantivo, tinha que ter pelo menos um artigo ao lado dele. E não tem esse artigo. Tá certo? Não tem. Pronto. Só isso. Marcaria advérbio. Pegaria o mais fácil, que era o adjetivo, depois iria para o advérbio. Se eu fosse responder essa questão aí, eu acho que eu não conseguiria, não. Eu ia focar só nas formas nominais dos verbos. Mas quando você fosse. Mas quando você fosse para as alternativas, você não acharia, Delange, a resposta. Concorda comigo? Aí. Sim, é por isso que eu acho que eu não consegui, não sei se eu conseguia responder, não. Essa questão aí do advérbio. Depois eu quero uma aula sobre isso daí. Fechou. É, é, é porque o advérbio ele tem essa característica, né? Ou os verbos têm essa característica. Turma, dúvidas, por favor, fale. Sexta questão. O substantivo é uma classe de palavra variável, tá vendo? Ó, vapães, variável. Nesse sentido, tendo em vista o plural dos substantivos, marca a alternativa correta. Essa tá fácil, mas essa não tá difícil não, viu? A letra A. Isso aqui não tem nem o que pensar, gente. Que, pelo amor de Deus, não vai dizer cidadãos não, viu? Isso aqui não diga isso nunca na sua vida. Viu? Mas se não soubesse as outras, tem que saber cidadãos. Então não é tão difícil, caso de nível médio, né? Prefeitura de Machado, 2024, questão atual. Pronto, vamos lá. Botei uma questão de adjetivo. Geralmente as bancas cobram para você reconhecer a classe gramatical, né? Aqui ele pede um adjetivo uniforme. O que é um adjetivo uniforme? É aquele adjetivo que apresenta uma única forma para o masculino e para o feminino. Certo? Não é a letra A. Por quê? Porque eu digo homem verdadeiro, eu digo mulher verdadeira. Não é a letra B. Porque eu digo homem bom, eu digo mulher boa. Não é a letra C, porque eu digo homem eterno, sentimento eterno, causa eterna. Porque a letra D, homem feliz, mulher feliz. Não muda. O gênero permanece o mesmo. O gênero não muda.
Tudo certo? Oitava questão. Numa primeira olhada, esse tipo de pesquisa parece confirmar a atitude clínica, segundo a qual o melhor é encomendar a felicidade em site de compras. Dentre os termos numerados no texto acima, aquele que exerce, de novo, gente, de novo, aquele que exerce papel adjetivo. Papel adjetivo. E aí, quero que vocês marcariam. Eu fui ler, nem precisava ler, né? E aí, qual é que exerce o papel adjetivo, turma? Já falamos sobre isso. Primeira, Acabou. Sem medo de ser feliz. Fiscal de rendas. Dias d'Ávila, Bahia. Ano de 2024. Vamos lá. Questão 9. O trecho. Quando vier o amigo e quando vier o credor, e quando vier o parente e quando vier a tristeza, e quando a morte vier, o recado será o mesmo. Em relação à quantidade de substantivos. E aí? O que é um substantivo? É aquilo que nomeia um ser. Como outra definição, eu queria que você colocasse assim, ó. É aquilo que nomeia um ser, tá certo? E é aquilo que eu posso contar também. Então, o que eu posso contar e nomeia um ser é um substantivo. Vamos ver aqui. Quando eu não consigo contar e não dar nome a um ser. Vier, também não. Ou amigo, eu consigo contar um amigo, dois amigos, três amigos. E dar nome a um ser. Quando vier um credor, dois credores, três credores. Quando vier um parente, dois parentes, três parentes. E dar nome a um ser, né? Quando vier uma tristeza, duas tristezas, três tristezas. E quando vier uma morte, duas mortes. E quando vier um recado, dois recados, três recados. Tá? Pronto. Então, quando é que. Aqui eu já encontro quantos de cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo tem diversas classificações, tá? Uma delas é substantivo. Aqui eu não vou conseguir contar, mas entenda que o mesmo está ao lado de um artigo. E o artigo tem essa função de acompanhar o substantivo. É por isso que o artigo, ele também é conhecido como adjunto adnominal. a questão da Napa, né? Que entra aí. Da Napa, perfeito. O que é a Napa? Fale para mim. Numeral. É a Raquel que está falando, né? É, No, oxe,
Numeral, artigo, preposição e e adjunto. Adjetivo. Numeral, Artigo, preposição. pronome Pronome. e quem? E o Adjetivo. adjunto. Adjetivo. Adjetivo. Pronto. Essas 4 classes gramaticais, turma, a NAPA, numeral, artigo, pronome e adjetivo, sempre estarão ao lado de um substantivo. Por isso que elas são chamadas de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Professor, Diga. o mesmo não retoma o Não. sujeito, né? Eu Não. sempre vejo E alguém escrevendo, falando, assim, É. retomando o sujeito, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. O que o Delano está dizendo é o seguinte, turma. É que eu sempre vejo, professor, é comum até Hum, em palestras assim, eu ouvi alguém falando e retomar o sujeito é, usando a- mesmo. até um dia desse a turma estava bem-vindo a todos, Derlan. Imagina fazer isso aí. Né? O que Derlan está dizendo é o seguinte, gente, por exemplo, ontem um rapaz sofreu um acidente. O mesmo se encontra no hospital. Ele não pode fazer isso. Você não pode retomar algo já mencionado. Entendeu? A não ser que ele esteja lá no substantivo, né? Aquele mesmo homem. Pronto. Diferente. Viu? É diferente. Pronto. Fechamos mais um caso. Vamos para a 10ª questão e última de hoje. O adjetivo é uma palavra variável. Ele está dando a classificação já, ó. Tá vendo? A definição. Em gênero, número e grau. Que serve para especificar e caracterizar o referente de um substantivo. Perfeito até aí. Considerando as locuções adjetivas, professor, o que é uma locução adjetiva? É quando você tem uma preposição mais um substantivo. Isso é uma locução prepositiva. Essa preposição com esse substantivo, na sua essência, tem um adjetivo correspondente. Por exemplo, eu vou dizendo aqui umas locuções adjetivas, vocês vão me dando a resposta, tá? Amor de pai é um amor? Diga lá para mim. Paterno, E de mãe? Bora, turma. Bora, pode falar. Materno. Materno. Som da noite. É um som De noite. não, noturno, Noturno. noturno. E da manhã? matutino, E da tarde? Vespertino, né? E por aí vai. Brincadeira de criança. É uma brincadeira infantil Infantil. ou pueril, tá? É um que a gente escuta muito nos jornais. Crime da paixão. O crime da paixão é um crime passional. Certo? Então, a locução adjetiva é exatamente isso. Preposição mais substantivo. Substantivo. A locução adjetiva tem algumas características, tá? Ideia de posse, ideia de substância. Tem umas características. Certo? Só que aqui nessa questão, o que ele quer saber é o seguinte, é que é diferente. Ó. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual adjetivo é correspondente aí. Tá?
Aí aqui realmente, assim, complica um pouco, né? Eu tenho que admitir. Mas na hora da prova, o que era que você marcaria? Eu ia me perder, marcaria na A. Eu também marcaria A. Quem mais? E a A confunde, viu? Você escorregar na casca de banana. Isso aqui é ouvido, Professor, A seria ocular. ocular. Auricular é ouvido. Inverno é hibernal, né? Não? É, Eu marcaria B. era mais lógica, né? Eu sei lá. É isso mesmo. Aí, e as outras? Eu já botei aqui para vocês, deixei tudo prontinho para vocês. Ó. Pronto, tá? Posição letra B, já deixei tudo bonitinho para vocês. Aí o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar de hoje não, né? Amanhã eu coloco as outras questões aqui, certo? Referente à parte de cadê? Deixa eu ver. Terminei clássicos gramaticais, pronto. A parte de sintaxe. Então, próxima aula, vocês têm que assistir às aulas de sintaxe. Onde é que está a sintaxe? No módulo 3. Módulo 3, a parte de sintaxe. Pode assistir ali. A primeira parte, né? Termos essenciais, integrantes, acessórios. Pode assistir aquela parte. Amanhã eu coloco as questões. Acho que eu vou colocar, fechar logo tudo, tá? Regência, CRAS, botar logo tudo aqui. Oração de coordenadas subordinadas. Até regência e CRAS eu coloco. Viu? Pronto. Então, o que vocês puderem adiantar, adiantem. E fazendo aí jus ao que a Raquel comentou, né? Assistam essas aulas, turma, porque entenda, a mentoria é um trabalho nosso. Não é meu. Sou eu e você. Então, você tem que fazer a sua parte aí e eu tenho que fazer a minha aqui. Combinado? Então, assistam. Para que nós possamos, para que possa tudo dar certo. Fechou?